Vamos para o que deve acontecer hoje, qual que é a tendência apontada por juristas, pelos nossos analistas, é de que os denunciados se tornem réus. E aí teremos a abertura de uma ação penal. É o início do processo, Pedro Duran, o início das discussões dessa ação penal, que vai tratar de 5 crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado. É isso, Carol, que é o mais grave dos crimes apresentados contra essas pessoas que estão sendo agora julgadas sobre a respectiva denúncia no Supremo Tribunal Federal. Há um movimento por parte dos juristas de entender que possa haver uma discussão sobre o que eles chamam de consunção. Consunção é quando você tem um crime que absorve outro crime, um crime maior que absorve outro crime menor, que foi usado como meio para chegar a esse crime final. Quem falou com a gente sobre isso foi o advogado e especialista em direito penal e processual, Rafael Campbell. Vamos ver o que ele disse. O princípio da consunção tem por objetivo evitar a duplicidade de punição a atos em que, embora constituam mais de um crime, estejam ligados a uma única ação criminosa. A consunção ou absorção ocorre quando o agente pratica um primeiro delito com a finalidade de alcançar um segundo crime. Esse primeiro delito é chamado de crime meio e o segundo de crime fim. Segundo a consunção, o crime fim deverá absorver o crime meio e o agente responderá a um único crime. Aí, Carol, para poder explicar um pouquinho melhor como é que isso deve se dar nesse julgamento e trazer alguns exemplos, preparamos uma arte, vou pedir licença aqui para a Basília e para a Isabel, para a gente projetar na tela e explicar, então, o que é esse princípio da consunção. Pense você que tem um caso, por exemplo, de um ladrão que assalta uma casa. Esse homem invade a casa, entra num domicílio de uma outra pessoa e furta algum objeto como uma televisão e vai embora. O crime meio é a violação de domicílio, que tem uma pena de 6 meses a 2 anos, mas ele acaba sendo absorvido pelo crime fim, que nesse caso é o furto, que tem uma pena maior, de 1 a 4 anos. Então ele é julgado por furto e não por violação de domicílio. Caso 2, um homem mata o outro. Um homem armado atira contra outro homem e assassina ele. Crime meio é o porte ilegal de arma de fogo, 2 a 4 anos de pena. O crime fim, o homicídio, pena de 6 a 20 anos. Ele responde por homicídio e não pelo porte ilegal de arma de fogo. Nesse caso especificamente, pessoas invadem a sede dos poderes ou você tem ali esse plano golpista. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito seria o crime meio, com pena de 4 a 8 anos. E o crime fim, o golpe de Estado de 4 a 12 anos. O crime fim absorveria o crime meio, eles seriam julgados por isso. Mas não é o que tem acontecido. Por isso, é uma tese que encontra polêmica e pode ser um dos pontos que deve dividir o Supremo Tribunal Federal nas próximas fases desse julgamento. Carol. Mas ainda estamos acompanhando nesse momento a discussão em torno do oferecimento da denúncia, se Bolsonaro e outros 7 denunciados vão se tornar réus. A expectativa é de que esse julgamento, que começa daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, seja concluído ainda hoje. E há uma tendência de que essa denúncia, ela de fato seja recebida lá no Supremo Tribunal Federal. Mas é um julgamento que, claro, a gente vai acompanhar em detalhes aqui na programação da CNN Brasil, com esse time que já aparece aqui em tela, Isabel Mega, Basília Rodrigues, Pedro Duran, trazendo os highlights aqui do julgamento na nossa programação. Obrigada a todos. Daqui a pouquinho, na nossa programação, eles voltam no Live CNN, inclusive. É já já.